Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o Impacto na Encruzilhada. Mais um episódio aqui, a terceira temporada, episódio 23, Bastidores da minha cozinha produtiva. Quero meu espaço sagrado. Quero meu direito de ser insignificante. Nesse episódio, basicamente, eu vou abrir literalmente a minha cozinha produtiva aqui. Vocês que me acompanham sabem que eu sou um mega produtor de conteúdo. Eu posto texto todo dia, texto novo todo dia. Raramente repercuto notícia de outros, de terceiros. Sempre procuro ser autoral nas minhas produções de conteúdo. Então é post diário, podcasts semanais, às vezes mais de um na semana, mas basicamente o Impacto na Encruzilhada é semanal. Tem um outro podcast também, se você não conhece, eu tenho dois. Esse que você está ouvindo, o Impacto na Encruzilhada, e um outro que é o Conversas Aleatórias para Mudar o Mundo. Esse não tem uma periodicidade definida. Sempre que eu tenho algum convidado do mundo artístico, eu posto. E nem sempre é fácil conciliar as agendas dos artistas, principalmente os da cena independente, que são bombril, fazem de tudo, batem escanteio, correm na área, cabeceiam, limpa o campo, enfim, trabalha no bar, é isso, galera, é um corre insano. Então, basicamente, eu vou contar um pouco desses bastidores e como é que eu faço para pilotar e gerar esse monte de conteúdo sem enlouquecer. Inutilmente eu tento me desvencilhar dos obstáculos que sempre me prendem e atrapalham o andamento natural das coisas. Pois é, eu recebo perguntas às vezes do tipo, você tem a ajuda de alguém, você tem um staff, você tem uma empresa por trás fazendo edição, assessorando e blá blá blá. Eu não tenho. Eu tenho só uma colaboração externa de um camarada que é para basicamente manter o meu site funcionando, corrigindo bugs e atualizações necessárias. Só isso. Todo o resto é comigo. Então, produção do conteúdo, seja texto, post, seja áudio, podcast, eu é que faço tudo. Produzo, concebo, edito, publico, tá tudo aqui na minha mão. E eu não estou dizendo isso para me vangloriar, pelo contrário, estou dizendo isso para assumir as limitações e o bastidor do mundo real, que muita gente sabe que produzir conteúdo é um modelo de negócio desafiador, difícil, parar de pé. Basicamente o que muitos têm feito, produtores independentes, é a vaquinha virtual, é o apoia-se aí da vida, que tem sido uma alternativa para muitos produtores, quem faz podcast e por aí vai. Ainda não é meu caso, talvez um dia eu chegue lá. Então, basicamente, eu não tenho ajuda de nenhuma estrutura por trás, sou eu comigo mesmo aqui me virando e colocando de pé essa frente de produção de conteúdo. O primeiro ponto aqui a falar é de propósito e vocação. Primeiro, assim, por que eu faço isso? Muita gente me pergunta. Então, assim, eu faço isso porque eu gosto. Eu faço isso o quê? Produção de conteúdo, em áudio e em texto. Faço isso porque isso me faz bem, porque para mim não é nada doloroso, porque eu me dei conta de que profissionalmente a gente é múltiplo. Então eu posso seguir, ter um trampo fixo, tenho me dedico integralmente a ele, e ao mesmo tempo eu tenho outros projetos paralelos, sem prejuízo nenhum para o meu trampo principal. Assim como no mundo da música, você tem vários músicos que têm projetos paralelos. Então é o meu caso, e esse é um dos projetos paralelos que eu tenho, certamente o principal, que é a produção de conteúdo, seja meus livros, seja meus posts, manter meu blog, meu site sempre atualizado, seja meus podcasts. Gosto de fazer, me faz bem, não me traz nenhum prejuízo laboral para a minha atividade principal. E para fechar, além desse propósito,
é algo que para mim eu tenho uma certa vocação. Fui me dando conta disso, de que escrever, produzir conteúdo é algo meio visceral, meio orgânico para mim. Então isso não me atrapalha. Para alguns seria um parto, né? Ter que escrever um texto. Tem muita gente que tem dificuldade. Para mim não. Para mim é uma tarefa relativamente fácil. E aí, obviamente, mais à frente aqui eu vou contando como eu torno ela ainda mais fácil na minha rotina. O segundo ponto aqui é sobre modus operandi. Como é que eu opero nesse dia a dia para que esse projeto paralelo não bagunce o meu projeto principal laboral. Então esse é um ponto de organização. Tem que ser metódico, tem que estar bem organizado a rotina para uma coisa não bagunçar a outra. Então, basicamente, se eu tivesse que resumir, eu diria que meu método de produção de conteúdo é basicamente uma inspiração organizada. Então, eu lido com insights e inspiração e eu procuro canalizá-la de uma forma estruturada para que eu não perca tempo depois tentando lembrar onde veio aquela ideia, onde eu anotei. Tudo isso é canalizado em lugares específicos da minha rotina. Mas a inspiração, como vocês sabem, ela vem a qualquer momento sem aviso prévio. Então, posso estar dirigindo, posso estar tomando banho, posso estar caminhando, né? Posso estar numa outra reunião e inspirações chegam e eu tenho uma maneira de capturar, anotar e já colocar no lugar, na prateleira onde ela tem que ficar para depois eu poder, com o tempo devido, organizá-la, lapidar, editar aquela ideia. Então é isso. Às vezes é uma ideia pronta, já do ponto final, do início ao final do post, está pronta. Às vezes falta só uma imagem, às vezes eu tenho uma imagem e falta o recheio. Então não tem um caminho único. Assim como eu tenho visto muita gente que produz música, que é compositor também, tem várias maneiras de produzir, de compor, mais ou menos como eu tento trabalhar também. Então é isso. Em relação, acho que 2 comentários sobre o modus operandi ainda, né? De que para posts, para texto, para mim a imagem ela tem o mesmo peso do texto. Então muita gente acha que a imagem é uma coisa secundária, não é. No meu caso, texto e imagem têm o mesmo peso. Então sempre procuro trabalhar os dois com o mesmo critério. Tenho um conteúdo escrito, eu busco uma imagem que de alguma maneira reforça ou endossa aquele conteúdo, ou eu tenho uma imagem muito legal e muitas vezes aquela imagem me serve de gatilho para escrever um texto a partir da imagem. Então, esse é o primeiro comentário. Eu busco imagem em vários lugares e aí é o tempero aqui que eu não vou abrir, obviamente, mas tem os meus lugares onde eu busco algumas dessas boas imagens. E a internet tem muitos lugares possíveis de se fazer isso. Sempre imagens gratuitas, obviamente. E para podcast, a dinâmica é um pouco diferente, né? Você precisa ter um roteiro, um texto-roteiro um pouco mais longo, né? Mais bem trabalhado. Além disso, você precisa ter uma boa edição. Também eu sempre coloco uma trilha sonora, 1, 2, às vezes 3 músicas. E a minha base é sempre aquela minha playlist que eu já divulguei aqui muitas vezes, que é, se você entrar no Spotify e colocar bandas desconhecidas para pessoas conhecidas, você vai encontrar. Lá tem mais de 100 músicas da cena independente musical brasileira, apenas artistas brasileiros. Então eu procuro de lá que eu vou bebendo na minha trilha sonora. E essa playlist, abrindo parênteses, é inclusive a minha referência para convidar artistas, músicos para o meu outro podcast, que é o Conversas Aleatórias para Mudar o Mundo. Então também tem sido muito legal escutar a obra dessa galera e depois poder trocar ideia com alguns desses artistas. Tem sido muito legal, muito gratificante. Então é isso. Meu modus operandi é isso. É uma inspiração organizada numa certa rotina de trabalho, porque se não tiver rotina você não consegue produzir todo dia
post e semanalmente podcast é impossível, considerando que não é o meu trabalho principal, é secundário, é um projeto paralelo. Vamos tomar um banho, xixa, com o chuveiro no frio. Eu tomo um banho no banheiro e lavo roupa lá no rio. Bom, o terceiro ponto aqui é de linha editorial. Quem me segue há mais tempo sabe que percebe que existe uma linha editorial ali por trás, que obviamente é uma linha, como eu costumo brincar, o lado B, né? É uma brincadeira, mas basicamente explicar que eu sigo uma linha menos óbvia, que busca sempre construir uma reflexão que vai na contramão das abordagens amplamente disponíveis nas nossas bolhas. Então eu vou essa linha lado B, mais crítica. Então essa é a minha linha editorial e o meu maior crivo é a minha consciência, é o meu travesseiro. Eu não produzo conteúdo pago, eu não produzo coisas que falem, escreve aí sobre tal coisa, a não ser que essa tal coisa faça sentido para mim naquele momento. É por esse caminho que eu sigo. Faz sentido para mim aquilo que eu estou colocando naquele momento, beleza. E eu não tenho nenhuma outra expectativa com isso, porque assumindo uma linha editorial lá do B pressupõe uma audiência restrita e eu não tenho expectativa de que vai bombar, que isso vai chegar a milhares de pessoas. Não vai, porque não falo o que a maioria quer escutar e tá tudo bem, estou feliz assim. E isso, para fechar, né, na linha editorial, é que tem muito conteúdo disponível na linha óbvia, na linha, digamos, lá do A. É o que mais tem, gente, a gente olhar por aí. Então, assim, se for para dizer o que a maioria está dizendo, não faz nenhum sentido seguir esse projeto paralelo. Então, eu não entro nesse caminho óbvio do texto panfletário, aqueles podcasts institucionais, super quadrados, caretas, aqueles textos super, assim, óbvios, né? Aquela narrativa cor-de-rosa, super... Não é o meu caminho, não é por aí. Respeito a quem faz, mas não é o que eu quero produzir. Bom, quarto ponto aqui é sobre bastidores, né? Vamos falar um pouco da cozinha. Então, primeiro é que, sendo um projeto paralelo, ele pressupõe operá-lo em horários alternativos, fora do expediente oficial. Esse primeiro ponto, óbvio. Segundo ponto é não contar com uma equipe. Eu adoraria ter, mas eu não tenho. Então, minha equipe é poder se virar já. Escrever de uma forma que facilite a edição. Depois que gravar o podcast também, já ir pensando na edição. Trabalhar de uma forma mais fácil, mais rápida. E aí, obviamente, não fica um produto final da melhor qualidade possível, porque eu uso software gratuito, eu faço no tempo livre e eu tenho minhas limitações. Eu não sou um profissional dessa área da comunicação e da edição. Estou aprendendo a manejar essas ferramentas, tenho tentado melhorar, aprimorar sempre que possível. Então é isso, basicamente é fazer as coisas na raça, mantendo uma qualidade de conteúdo e também, dentro do possível, uma qualidade de formato, de qualidade do áudio, do texto, da imagem, e por aí vai. Bato cabeça ainda em várias dessas tarefas, mas ao mesmo tempo é legal aprender coisas novas, né? Sair da zona de conforto, aprender a manejar essas ferramentas, isso tem sido muito legal. Então a minha cozinha é essa, bem organizada, não tem uma Dona Maria picando os alimentos lá da Ana Maria Braga, né? Não tem uma funcionária, um funcionário. Então sou eu mesmo que tenho que me organizar comigo mesmo. Bom, e qual é meu sonho, afinal? Meu sonho é um dia conseguir viver 100% de produção de conteúdo. Conteúdo autoral, conteúdo próprio. Basicamente o meu sonho é tornar o projeto paralelo o projeto principal. É poder fazer o meu horário, é pagar minhas contas de forma digna e é seguir com esse trampo. Esse é meu sonho. Ainda é um sonho distante? Sem dúvida que sim, nesse momento sim.
E por que que eu não criei ainda, então, uma linha de apoio, um botão de doação lá no meu site? Porque eu ainda trato a produção de conteúdo como um hobby, como um projeto paralelo. E talvez isso me gere um bloqueio mental de encarar essa atividade como um possível ganha-pão. Para mim ainda não é. Ainda que possa amortizar os custos que eu tenha, eu ainda encaro como uma atividade paralela, um hobby. Então acho que é um bloqueio mental mesmo, meu, eu comigo mesmo. E aí, é claro, afinal, lembrando o meu contexto, né? Eu sou, como eu costumo dizer, um engenheiro agrônomo não praticante. E daí eu me brincar um pouco com uma área mais jornalística me soa uma coisa bastante fora do eixo, né? Fora da caixa. Pelo menos nesse momento. Vamos ver mais adiante onde é que essa história vai me levar, né? Ainda não sei para onde. Então é isso. Basicamente, minha cozinha é uma inspiração organizada. Não tem muita louça suja. Procuro me organizar bem para poder dar conta dessa atividade paralela que me dá bastante prazer, que eu gosto de fazer, que eu sei que toca de alguma forma em algumas pessoas. Sigo fazendo, não por buscar números, métricas. Embora eu acompanhe as métricas, não é isso que me move. Sigo fazendo enquanto eu tiver assunto, pautas que eu considere importante, eu vou seguir produzindo. Não tenho a pressão de ter um editor me pressionando para entregar coisas. Então, dessa forma, tem fluído de forma natural e eu tenho produzido bem. Assim eu tenho produzido podcasts, tenho produzido meus posts diários, tenho produzido artigos para alguns que me pedem, uns colegas. Tenho produzido meus livros, né, lançando agora o Inovação Social em Tempos de Soluções de Mercado. Mais um novo livro aí, meu 5º livro autoral, sendo desses 5 o 4º que eu escrevi do cabo a rabo, né? Desses 5, o primeiro fui mais um organizador. Então isso tem sido muito legal de fazer. O livro eu vou escrevendo, é um projeto de 1 ano, assim, de meses. Então eu vou escrevendo em paralelo, vou, né, no tempo livre, escrevo um pedaço, mais um parágrafo, mais um capítulo, e assim eu vou. E cada um desses livros também foi um projeto que tomou um tempo, mas eles estavam circunscritos numa tarefa de produção de conteúdo, e os meus últimos livros, especialmente do Impacto na Encruzilhada para cá, de 2009 para cá, já produções independentes que eu banquei do meu bolso, e assim eu sigo. Não dá retorno financeiro, porque o custo que se tem para produzir um livro você não recupera com a venda dos exemplares, mas por outro lado, acho que é um trabalho muito legal de fazer, e ele vai consolidando profissionalmente essa linha, né, de um profissional que tem uma opinião, que tem conteúdo, tem densidade num tema. Então, como um portfólio profissional, tem sido muito legal e tem valido a pena. Então é isso, basicamente a minha produção de conteúdo vai na linha de texto, via livros, via posts e meus textos no meu blog, e na outro braço, produção de conteúdo via áudio, via podcast, que aí eu tenho feito também pautas específicas, enfim, trabalhado mais aqui, explorando no áudio alguns temas que no texto, no post, fica muito difícil, você tem limitações de caracteres e aqui você consegue explorar um pouco mais. Também fiz projetos paralelos de podcast, digamos assim, não autorais só meus, mas para citar um aqui que foi o AlpaCast, uma série de 10 episódios, o que não te contaram sobre impacto. Também foi muito legal de fazer, quem buscar aí vai encontrar. E além de, às vezes, ser convidado para estar num podcast ou outro, de uma outra organização, para trocar ideias, debater sobre esses temas que eu tenho abordado aqui. Então é isso, tem sido muito legal, gosto de fazer, espero seguir nessa linha por muito tempo. Então é isso, gente, procurei trazer aqui um apanhado aí do meu método produtivo, da minha cozinha, como é que eu consigo produzir esses conteúdos, como é que eu me viro nesse projeto paralelo tão bacana que é a produção de conteúdo e tão desafiador também. Então é isso, gente. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Valeu, se cuidem e até a próxima.